Tem de ganhar, Internacional, tem de ganhar. O Inter joga hoje contra o Metropolitanos em Caracas, na Venezuela, buscando não só o primeiro lugar no grupo, mas amenizar uma crise de uma sequência de derrotas e principalmente projetar o segundo semestre vivo na maior competição da América do Sul. Tem mudança no time, tem polêmica e tem coisas muito interessantes que a gente tem que falar desde a Venezuela. Vamos falar sobre tudo isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações aí do nosso clube que joga hoje à noite a partir das 21 horas lá em Caracas contra o Metropolitanos pela primeira rodada, né, do retorno da fase de grupos da Libertadores. Uma vitória coloca o Internacional como líder do grupo B e aí praticamente encaminha, né, a classificação às oitavas de final, porque depois aí tem 2 jogos decisivos, sendo um deles em casa. Jogo contra o Nacional, jogo contra o Independente Medellín. Vencendo um desses dois, desde que confirme lá na Venezuela, tá nas oitavas de final. De repente até como primeiro, aí dependendo, claro, né, de resultados paralelos em cima dessas 2 rodadas aí que ainda restam da Libertadores, tá? Tem mudança no time, tem algumas coisas que a gente tem que explicar em polêmicas que aconteceram desde ontem e, obviamente, eu vou te pedir, fica comigo até o final do vídeo, te inscreve no canal, ativa a notificação aí quando fizer isso e também deixa teu like, né, cara? Compartilha para o maior número de colorados que ajuda demais o meu trabalho. Será que a gente bate os 27 mil ainda hoje, nessa quinta-feira? Espero que sim, cara, porque toda manhã e todo finalzinho de tarde tem conteúdo novo aqui no canal. Eu vou tomar aqui, ó, eu vou pegar as minhas anotações, tá? Pelo seguinte... Eu quero trazer para vocês que deve haver uma mudança significativa no time. E aí aqui a gente tem que botar não só a mudança, mas talvez até mesmo a questão do clima. E aí a gente vai entender agora a partir do que eu vou falar para vocês. O Thomas Rames, do Globo Esporte, baita repórter, ele dá a informação de que o John deve estar assumindo o gol do Internacional. E aí a gente tem, olha só, os desfalques, né? Bustos, René, Vitão, Mercado, o Arangues que nem viajou. A gente tem muitos desfalques. Vai ter um time totalmente descaracterizado lá, né? E a gente precisa de consistência defensiva, tranquilidade e também ter alguma opção para o segundo tempo, né? Então, vamos lá. A tendência de time, John, Rômulo na lateral direita, foi muito elogiado pelo Mano Menezes, inclusive no Grenal. Moledo, Nico Hernandes e aí o Tauan na lateral esquerda. Campanharo e o Johnny abrindo o meio campo, com o Pedro Henrique, o Alan Patrick e o Wanderson. E aí o Luiz Adriano lá na frente. Essa deve ser a tendência de time do Mano Menezes e do Internacional agora para enfrentar o Metropolitanos. Por que o John? Por que o John? O que me disseram? Ernest, olha só, a gente já queria fazer rodagem e tal, só que daí não queria pegar e, como a gente estava perdendo, a gente não queria tirar o Kehler para não parecer que ele era o vilão da história, tá? Só que a sequência foi muito desgastante para o goleiro do Inter. Mentalmente. E aí, como precisa dessa solidez defensiva, em cima, inclusive, de a zaga titular não estar jogando, próprio lateral direito, próprio lateral esquerdo, toda a linha defensiva ela está sendo mudada, também vão trocar o goleiro para ter pelo menos uma cabeça fresca ali atrás. Não só também pela qualidade do John e pela confiança que o John tem em termos técnicos dentro do departamento de futebol. Conversando com pessoas que têm trânsito ali dentro do vestiário, todos dizem que o Kehler e o John são muito semelhantes tecnicamente.
Só que é óbvio, futebol é momento, futebol é confiança, futebol é também sequência, então deve ganhar uma sequência o John, principalmente se for bem hoje, para no domingo seguir. Inclusive a gente vai ter o primeiro jogo em casa, né, depois de 4 jogos fora, né? E é óbvio que a torcida deve preparar uma vaia, deve preparar algum protesto, deve preparar alguma questão que possa abalar os jogadores, é óbvio, né? E já o Kehler, que já está abalado, aí tomaria ainda mais, né? Então, esse é o motivo do John, tá? Teve uma polêmica ontem, eu nem sei quem publicou primeiro, quem deu isso, quem fez esse tumulto nas redes sociais, tá? Mas é o seguinte, a galera começou a me perguntar a questão de que o Inter, no final da manhã, ainda não tinha um lugar de treinamento lá em Caracas. A questão que me contaram é a seguinte, o Inter tinha 3 lugares, não só em mente, mas reservados para o treino lá em Caracas. No final das contas, foram lá fazer a inspeção técnica em cada um deles, e aí acabaram indo para o CT do Caracas Futebol Clube, o Caracas FC, tá? Que inclusive era de grama sintética. Tá? E aí fica na beira do morro, tal, é lindo, dá uma olhada na imagem aí, inclusive, tu vai dar uma olhada para ver como é bonito o lugar lá em que o Inter trabalhou. Então, os outros 2 lugares, eles não foram aprovados porque era ainda o gramado mesmo, que fosse um gramado normal, era um gramado com buracos, era um gramado com imperfeições, obviamente, né, já tem desfalques, já tem lesões e tudo mais, o Inter preferiu ir para um gramado sintético, que também tem seus riscos, claro, mas daí tu segura um pouco a intensidade do treino, tu trabalha um pouco mais e tal, e aí tu não te prejudica, de repente, numa questão de uma torção, de alguma lesão que pudesse vir a acontecer de última hora, tá? Eu quero falar com vocês aqui também o seguinte, ó, o ambiente. Porque é o seguinte, o Campanharo até falou, né, sobre isso num vídeo que ele gravou e tal. De ter raça, de ter inteligência para jogar, de ter determinação, essas coisas todas. Bom, isso aí é o protocolo, né? Isso é o básico, tá? Mas o Inter, obviamente, tá tensionado, né? Tá pensando que uma vitória pode, sim, mudar, né? Vamos dizer, os últimos acontecimentos dentro do futebol colorado, mas, principalmente, a liderança do grupo, porque daí o Inter vai a 8 pontos, né? Tá com 5 hoje, vencendo vai a 8, e fica, então, olhando o Nacional e o Independente Medellín com 7. Isso seria muito bom para uma certa tranquilidade e até mesmo para o que vem no futuro. Porque, olha só, lembra que eu falei no vídeo de ontem, tá aqui em cima, que o empresário do Ener Valencia ia falar o time que ele ia jogar, o futuro dele agora nessa sexta-feira? Então, não vai. Por quê? Porque o empresário, obviamente, quando falou na imprensa equatoriana, não lembrou que tinha mais 2 jogos ainda importantes do Fenerbahçe e do Ener Valencia lá na Turquia. Porque ontem eles classificaram para a final da Taça da Turquia. Venceram o Sivasspor, que é inclusive o atual campeão. E aí eles têm 2 jogos, tá? Dia 30 de maio e no dia 3 de junho. E aí sim o Internacional vai não só anunciar, mas vai organizar como vai dar para a torcida este, vamos dizer entre aspas, presente. Tá? E até o seguinte, óbvio que os dirigentes eles não falam abertamente, tá? Até porque tem aquela coisa que a gente já contou várias vezes aqui, do pedido, né? De ser reservado, de não contar, de ser... não falar publicamente, perdão, tá? Sobre isso, para não gerar um problema lá na Turquia, tá? Mas quando a gente fala de ambiente, de mudança de ambiente, a gente dá uma brincada assim, pois quem sabe até anunciando, né, um centroavante, tal, um reforço, isso e aquilo.
daí eles já dão mais risada, eles já, vai ser muito melhor mesmo, sabe? Ninguém mais diz assim, não, o cara não vem, não, o cara não vai vir e tal. Então, gente, nós vamos ter que esperar, tá? Até o dia 3/6. A partir do dia 3/6, o Inter vai, junto com o empresário, junto com o staff do Enervalência, vai organizar como será anunciado o reforço, que é um reforço de peso, né? Querendo ou não, um dos principais atacantes aí do futebol mundial nesse momento, né? Na atualidade, nessa temporada, o Enervalência, beleza? Então, 3/6, a nova data na questão do Enervalência. Ernest, uma novela. É uma novela, mas veja bem, né? Tu não tá contratando o João da esquina, tu tá contratando um cara de Copa do Mundo, um cara de seleção, um cara que é um dos principais artilheiros da Europa no momento. Beleza? À noite, finalzinho da tarde, tem outro vídeo aqui. Então te inscreve, deixa teu like, chega junto e vamos continuar construindo essa comunidade colorada aqui no canal, beleza? Tomara que a gente chegue a 27 mil inscritos ainda hoje, para poder, né, começar o dia já com o pé direito aqui nessa grande parceria que a gente faz ao longo aí de todo o período que eu já tenho aí nesses conteúdos sobre o Internacional, beleza? Tamo junto, um forte abraço, tchau!